Meus irmãos, em Hebreus, a gente se lembra daquela passagem, no primeiro capítulo, onde o Senhor Deus nos diz que, outrora, Ele falou aos nossos pais de diversas maneiras, em diversas ocasiões. E nós sabemos que essas muitas maneiras às quais Deus se refere em Hebreus, inclui a visão. Deus falava pessoalmente, em teofanias. Deus falava também por meio de anjos, como fez com Zacarias, Isabel, com José e Maria. Mas Ele falava também através de visões, especialmente através de visões. E nós estamos diante de uma dessas visões. Eu diria que uma das mais tremendas, impactantes que há nas Escrituras. O contexto com o qual nos deparamos aqui neste livro de Ezequiel é exatamente o contexto em que o reino de Israel já havia sido levado cativo pela Síria, mas o reino de Judá ainda não. O reino de Judá, cuja capital é Jerusalém, ainda estava no seu lugar. Mas na iminência de ser invadido pelos caldeus e de ser levado cativo para a Babilônia. Então, o primeiro cativeiro foi em 722, o segundo foi em 586. Ezequiel está aí entre um cativeiro e outro, mais ou menos no ano 600 ou um pouco menos, 500 e tanto talvez. Não temos como precisar a data, mas é nesse contexto, nesta época, entre um cativeiro e outro. E este quadro, esta visão que Deus concede ao profeta Ezequiel, irmãos, é uma visão extraordinária. A simples leitura do texto nos emociona, impacta. Pelo quadro que o Senhor apresenta, usando de um simbolismo que é um lugar onde havia muitíssimos ossos sequíssimos. Diz o verso 1 que a palavra de Deus, a mão do Senhor, veio sobre o profeta. Então Deus com a sua mão o levou, o Espírito do Senhor o levou e o deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. A cena é aterradora, é uma cena inóspita. Já ouviram falar de anorexia? Muitas pessoas padecem desse mal, que trazem no seu bojo uma série de componentes, fisiológicos, sociais, até psicológicos. E há pessoas que padecem desse mal, da anorexia. Elas ficam bastante esqueléticas, mas muito abaixo do peso ideal. E muitos até chegam a pressão baixa muito por conta disso, desse quadro, e elas chegam até a óbito, se não for tomada uma providência em tempo hábil. Pois bem, Deus está aqui falando acerca de uma anorexia espiritual, só que em estado extremamente avançado. O povo já havia morrido espiritualmente. O povo vinha definhando espiritualmente, não se alimentando mais da palavra do Senhor, mas construindo para si cisternas rotas que não retêm a água. Abandonaram os escudos de ouro, trocando-os por escudos de bronze, não mais dependendo da força do Senhor e do seu braço, mas da sua própria força e do seu próprio braço. O povo ao qual Deus se dirige aqui, e Deus o faz representar nessa situação, ou seja, um vale. O vale por si só já é um lugar que inspira, sugestiona um lugar de lutas, um lugar de privação, um momento delicado, de aperto, de cadinho. Mas Deus não para aí. Ele fala que naquele vale havia muitíssimos ossos sequíssimos. Veja que Deus, para fazer com que o profeta assimilasse a situação espiritual a que estava submetido o povo de Judá, o povo de Israel, diz o verso 2 que Deus o fez andar ao redor daqueles ossos. E ele constata, in loco, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Esta visão, irmãos, é extremamente simbólica, eminentemente simbólica. É uma visão. Ele não está de fato num lugar, numa área geográfica, ele está numa visão. Ele foi levado em visão a um lugar assim.
E nós percebemos que Deus quer fazer com que o profeta entenda, do ponto de vista espiritual, qual a real situação do seu povo, o povo de Judá. Deus estava prestes a permitir que os caldeus invadissem o seu povo no seu próprio território, para arrancá-lo de lá com mão poderosa. Mas Deus está dando aqui um diagnóstico da situação espiritual daquele povo. Este povo é comparável a um vale, ele não está num pico, no cimo de um monte, vivendo uma experiência de comunhão íntima, profunda e pessoal com Deus. Esse povo está num vale, onde há ossos sequíssimos em toda a sua superfície. É este o quadro que Deus pinta nesta visão diante do profeta, para que o profeta tenha uma noção clara da situação espiritual do povo de Judá. Não era nada boa, irmãos. E não foi a primeira vez que o povo se viu nessa situação, arredia, indiferente para com a vontade do Senhor. Do Senhor que o resgatou da escravidão do Egito no passado, do Senhor que o sustentou durante toda a sua caminhada pelo deserto durante 40 anos, fendeu rocha para que bebessem água, mandou o maná, codornizes para alimentar e sustentar o seu povo. Agora esse povo se distancia do Senhor de tal maneira que Deus não encontrou uma outra visão mais apropriada, mais adequada do que esta: um vale de ossos sequíssimos. Ezequiel, ande aí ao redor desses ossos, perceba, contemple, vislumbre a situação do meu povo. Eu a comparo a um vale de ossos secos. Irmãos, eu fico me perguntando se a igreja dos nossos dias não pode também ser comparada a um vale de ossos secos, não a um bosque, não a um pomar cheio de frutos, mas a um vale de ossos sequíssimos. Mas por quê? Por que que o povo de Deus pode chegar, como no passado já chegou, a esse ponto, espiritualmente falando? Nós vamos ver que no curso da passagem, nós vamos aqui elencar alguns motivos, algumas razões pelas quais o povo se encontrava nessa situação, nessa sarjeta espiritual, e vamos perceber também qual o caminho a ser adotado por este mesmo povo, o que Deus vai fazer por este povo, para que ele saia dessa situação e volte à situação de outrora. Qual? De andar no centro da vontade de Deus, de viver para a sua inteira glória e para o seu inteiro louvor. Porque essa é a vontade do Senhor para nós, e para a sua igreja, e para o seu povo. Não importando a época, não importando o lugar, não importando a faixa etária. Essa é a vontade de Deus, boa, perfeita, agradável, santa e soberana. Ele nos chamou para vivermos em santidade, para a sua glória. E vamos perceber aqui algo interessante, por isso que esse texto, a simples leitura dele, nos comove profundamente. Veja o que Deus pergunta ao profeta. Então me perguntou, vou ler o verso 3. Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E ele responde, tu sabes, Senhor. Como quem diz, de fato, a situação é periclitante, é aterradora, é muito difícil. De certo modo, o que o profeta está dizendo, se alguma coisa pode acontecer a Israel, só o Senhor pode operar. Só o Senhor pode prover um livramento. Só o Senhor pode arrancar este povo dessa situação em que ele está espiritualmente e trazê-lo de volta à vida, à comunhão com Deus, à obediência à sua santa e bendita palavra. E então Deus diz ao profeta, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então temos no verso 4 a primeira lição, o primeiro passo para o qual Deus aponta aqui, para que o povo saísse desta situação de morbidez. Qual é a primeira indicação? Está no verso 4. Povo meu, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, está se referindo ao povo. Ouvi a palavra do Senhor. Aqui está, irmãos, eu diria que o passo-chave, o primeiro de uma série, mas o principal deles. Se não quisermos chegar a esse estágio
né? Se quisermos interromper o processo para chegarmos a esse ponto, que é o pior possível, o mais degradante, o mais vexatório, o mais humilhante, quando a igreja se torna motivo de chacota, quando transformamos a glória de Deus em vexame diante do mundo, quando desprezamos o Senhor e concomitantemente a sua palavra. Não são poucas as pessoas e igrejas que estão inseridas exatamente nesse contexto aqui, neste quadro, nesta visão apresentada pelo Senhor ao profeta, em relação ao povo de Judá. Vale de ossos secos. Mas por que chegaram a esse ponto? Aqui está uma dica no verso 4. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eles só podiam sair dessa situação ouvindo a palavra do Senhor. Porque chegaram a esse ponto por não ouvirem a palavra do Senhor. Estamos diante de um quadro em que Deus vai promover um verdadeiro avivamento. Deus vai vivificar o seu povo. E veja que há uma constante aplicação da visão para a situação real do povo. Deus fala que Ele mesmo vai colocar em nós o seu Espírito Santo e vai vivificar-nos, trazer-nos da morte para a vida. Então, o primeiro passo e o mais importante deles, o primeiro degrau dessa escada ascendente, porque eles assumiram uma escada descendente. Primeiro fizeram o quê? Como é que você se afasta de Deus? Primeiramente, deixando de ouvir a sua palavra. É o primeiro passo. Depois você se afasta, no segundo passo talvez, você se afasta da igreja. Depois você vai se afastando mais ainda de pessoas que possam lhe trazer de volta para os caminhos do Senhor. Você não quer cruzar com elas na rua, você não quer tomar o mesmo ônibus que elas ou sentar do lado delas, você as repele, as rejeita, foge delas. Não é verdade? É um abismo chamando outro abismo ao fragor das catadupas. É como Jonas, descendo até o fundo do poço, até o fundo do mar, para depois ascender. Quem o fez ascender? O Senhor Deus. Mas por que Jonas foi parar no lugar onde parou? Lá no porão do navio, e depois no ventre do peixe? Porque ele não quis ouvir o quê? A voz de Deus. Deus falou: Jonas, vai e prega em Nínive a palavra que eu te der para pregar. Mas ele vai para Tarsis. Ele desce para Jope, compra a sua passagem e desce para o fundo do navio, no porão. Depois Deus o faz descer mais ainda e o coloca no fundo do poço, onde Jonas não encontra nenhuma solução ou saída. E é ali que ele ora ao Senhor. E a oração muito bonita. Mas ele ora uma primeira vez e parece que a sua oração foi da boca para fora, porque ele continua a desobedecer a Deus. Depois ele ora a segunda vez. E percebemos um certo grau de arrependimento da parte do profeta Jonas. Mas lembre-se, o primeiro passo para se afastar de Deus foi não ouvir a voz de Deus. E ele queria estar longe de qualquer coisa, pessoa ou lugar que lhe lembrasse Deus. E ele foi para o porão do navio. Certamente ali ele pudesse pensar: aqui ninguém vai me achar. Aqui ninguém vai dizer: Jonas, você não tinha que ir para Nínive? O que você está fazendo aqui? Jonas não queria ser repreendido, exortado por quem quer que fosse. E assim somos nós. Nós evitamos de todas as maneiras, de toda sorte, qualquer situação que nos lembre o Senhor, que faça com que rememoremos o nosso pecado. Quando o nosso pecado está diante de nós, como diz o profeta, o salmista Davi: o meu pecado está sempre diante de mim. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Se você olhar para a história, os avivamentos todos os avivamentos começaram onde? Como? Pessoas se voltando para a palavra de Deus. Foi assim no tempo do rei Josias. Eles se voltaram para a palavra de Deus e houve um verdadeiro avivamento ou reavivamento. Nós não podemos acreditar, dar crédito a um avivamento que não comece com a palavra de Deus. Um retorno aos marcos antigos, às origens, à palavra do Senhor.
foi a proposta dos reformadores, um retorno às Escrituras. E aqui está, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aí, à medida que nós lemos o texto, verso 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Qual é a palavra que Deus tinha para eles? Ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Qual é a palavra que eu tenho para vocês? Eu vou fazer entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. É uma obra divina, irmãos. É uma obra do alto. É Deus quem opera, quem realiza em nós, tanto querer como realizar. Ele diz: porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. Da mesma forma que no passado, na gênese da história, Deus forma Adão do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego da vida. É mais ou menos essa ideia aqui, até no original. Deus está dizendo ao Espírito, ao fôlego da vida, que entre nesses corpos que estão sendo formados gradativamente. Um osso se juntando a outro osso. Imagine a cena. Tendões, peles, crescendo, se estendendo sobre todos eles. Mas faltou algo que é essencial. Deus fala assim: eu vou soprar, eu porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus está manifestando aqui não só apenas a sua misericórdia, em se lembrar do seu povo, com o qual firmaram uma aliança, um pacto, mas Deus está também manifestando aqui o seu poder. É Ele quem regenera, Ele quem converte, é Ele quem tira o coração de pedra e em seu lugar põe um coração de carne. É Ele quem transforma ossos sequíssimos num numeroso e poderoso exército. E sabereis que eu sou o Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor. Eu estou no verso 7, irmãos. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, veja o poder do nosso Deus, irmãos. Veja a misericórdia, a bondade, a compaixão do nosso Deus para conosco. Porque estamos representados nesse vale de ossos secos, sequíssimos por sinal. Como Deus frisa em sua visão e na sua palavra profeta, ossos sequíssimos. Eles podem reviver? Ezequiel, tu sabes. Então profetize. E assim ele o faz. Então profetizei. Verso 7. Segundo me fora ordenado. Ezequiel não faz nada de modo próprio, por sua própria vontade. Até porque ele não tinha condição alguma de operar este extraordinário milagre, portentoso milagre. Ele faz aquilo que lhe é ordenado da parte do Senhor. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Irmãos, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada um ao seu osso. Esse é o Deus que pode trazer à existência as coisas que não existem. Este é o Deus de Israel, o Deus dos nossos pais, que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, e para quem não há nada demasiadamente difícil ou mesmo impossível. Como podemos desesperar diante de quaisquer situações quando estamos na presença de um Deus como este? Eu queria ouvir esse barulho de ossos se juntando, cada osso ao seu osso. Verso 8. O profeta diz: olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. É mais uma ordem dada por Deus ao profeta: profetiza, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhe. E o profeta diz: profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso.
Irmãos, isso é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Isaías 64 diz que o nosso Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E ele opera em nós algo que olho humano jamais viu, ouvido algum jamais ouviu e jamais subiu ao coração do homem. Essa situação aqui pontual, ela representa uma situação linear. A gente sabe que muito no Velho Testamento, muita coisa é simbólica. A arca, como falamos pela manhã, e aqui está mais um simbolismo. A visão por si só é um símbolo, mas a situação do povo de Judá é uma simbologia de como Deus vai tratar o seu povo a despeito do que o seu povo tem feito contra ele. Deus testemunha contra o seu povo, mas ao mesmo tempo Deus, em amor ao seu próprio nome, em fidelidade à sua aliança, ele se volta para esse povo. Meu irmão, minha irmã, meus amados, eu fico pensando comigo mesmo, como esse Deus é misericordioso. Não foram poucas as vezes em que minha vida mais se assemelhou a um vale de ossos secos. E Deus operou no meu coração, no nosso coração, trazendo-nos de volta para o seu aprisco, trazendo-nos de volta para o seu redil, buscando cada uma das suas ovelhas, não computando, não se importando com o sacrifício embutido nesta tarefa de trazer cada um dos seus amados para o seu aprisco eterno. Então isso que é pontual aqui, é o que vai se dar em larga escala, de modo linear, o que Deus vai operar na vida do seu povo Israel, o Israel espiritual. Quando Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, da morte para a vida e vida em abundância. É isso aqui, exatamente. Deus se aproveita, Deus se cinge da situação do seu povo naquela época para mostrar o que ele está fazendo linearmente na história, mas abarcando todo o seu povo, não apenas o reino do sul ou do norte, de Israel ou Judá, mas o seu povo como um todo, a sua igreja, os seus amados, a menina dos seus olhos, a sua noiva. É um amor sacrificial, irmãos. E eu confesso que os versos seguintes e restantes são os mais comoventes. Se já nos comovemos com o que Deus fez até agora, fazendo com que esses ossos secos revivessem e fossem transformados em um exército sobre modo numeroso, posto em pé. Veja o que diz a partir do verso 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Lembram-se que aquela parábola do semeador? Jesus conta a parábola do semeador e depois os discípulos pedem, Senhor, interpreta para nós a parábola. E Jesus interpreta e fala, não, o semeador que semeou o joio é o maligno, os anjos que vão fazer a ceifa, a separação, e ele vai explicando o que é a semente, o que é uma coisa, o que é outra. Aqui também, o próprio Deus se encarrega de interpretar, de dar a explicação, o porquê desta visão. Ele fala, estes ossos são toda a casa de Israel. Se porventura o profeta não estivesse entendendo até aqui, não haveria dúvida doravante. Esses ossos, Ezequiel, são toda a casa de Israel. Então é uma simbologia, pura e simplesmente, para mostrar de maneira análoga a situação espiritual em que se encontrava, a que estava submetida o povo de Deus. Um povo que devia ser vitorioso, triunfante, estava vivendo uma vida de derrota, de fracasso, de opróbrio, de vexame, de humilhação. Deus não nos chamou para viver desse modo, irmãos. A Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Agora percebam o restante da passagem. Verso 11. Eis que dizem, o que é que Israel dizia? Veja, qual era a situação de Israel? Por que chegaram a um vale de ossos secos? Por causa do pensamento deles, do sentimento deles. Qual era o sentimento? Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos sendo de todos exterminados. Esse era o sentimento. Eles já estavam percebendo que algo não ia bem, que algo estava muito mal.
os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança. Tem um momento, sempre na nossa vida, quando a gente se afasta de Deus, em que um dia a ficha cai. Não foi assim com o filho pródigo? Ele foi, desceu a sua escada descendente, né? Degrau após degrau. Primeiro pediu a parte que lhe cabia dos bens, depois se afastou, foi para uma terra distante, porque não queria que nada lhe lembrasse a casa paterna, os pais, o pai, o irmão, nada. Ele queria estar longe. Por isso ele foi para muito longe, para que nada porventura o fizesse voltar. Mas lá na pocilga, desejando comer o que era dado aos porcos, ele cai em si e diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei. E ele veio o caminho todo ensaiando esse discurso, e esse mesmo discurso que ele apresenta ao pai quando ele chega em casa: Pai, pequei contra os céus, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Voltou ali uma pessoa esquelética, esquálida do ponto de vista espiritual, digamos assim. Ele volta completamente maltrapilho e moribundo, fedendo a porcos e a farroba, a comida de porcos. É assim que ele volta, e foi assim que se viu o povo de Israel, como que numa pocilga espiritual, ou num vale de ossos secos. Mas mesmo num vale de ossos secos, ou numa pocilga, como filhos pródigos, Deus, por sua graça, é a sua bondade, diz Romanos, que nos conduz ao arrependimento. E Deus vai conduzir esse povo ao arrependimento, como Ele nos conduz, tantas vezes quantas forem necessárias. Ele agirá de modo a fazer-nos voltar, fazer-nos cair em nós mesmos e dizermos: levantar-me-ei dessa pocilga. E quando Deus, por sua graça, opera em nós o arrependimento, Ele pega alguém que está entre porcos e põe um anel no dedo e promove uma festa, troca a roupa, põe sandálias nos pés, tudo aquilo que está lá na parábola do filho pródigo. Deus pega um vale de ossos secos e transforma num exército poderosíssimo. É isso que Deus faz com o seu povo. Embora este povo não mereça justamente o oposto. Se Deus usasse apenas da sua justiça e não se lembrasse da sua graça, Ele retribuiria a esse povo segundo as suas obras. Mas Ele não faz, por causa da sua aliança. Isso é maravilhoso, irmãos. Isto deve constranger-nos o coração e quebrantar-nos a uma vida de confissão de pecados, e que possamos cair em nós mesmos e nos voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração. Eu vou ler o verso 12. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis, essa é a parte mais comovente, eis que abrirei a vossa sepultura. É uma palavra muito forte, mas é a mais indicada, é a mais apropriada. Olha que amor extraordinário, olha que compaixão incomensurável, desmedida. Eu abrirei, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Meu irmão, não há como não nos comovermos diante de tão grande amor. E vos farei sair dela, ó povo meu. Deus não desertou esse povo. Deus não deu-lhe carta de divórcio. Não. Deus continuava amando esse povo. Ele o chama de povo meu. E vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu. E aí vem o verso 14, que é o último. E a palavra agora é espírito em E maiúsculo. Percebam a diferença. Agora vem espírito com E maiúsculo, se referindo a quem? Ao Espírito Santo. Então ele pega uma figura do fôlego de vida, espírito com E minúsculo, e agora ele faz uma transposição para a vida espiritual e para o Espírito Santo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso enche os nossos olhos e faz transbordar o nosso coração de louvor e gratidão a este que nos chama de povo seu. Porém, em vós o meu espírito, com E maiúsculo, e vivereis,
e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Meus irmãos, não é por acaso que a gente, às vezes, não consegue conter emoção diante de um texto assim. Porque é exatamente o que Deus faz conosco do ponto de vista espiritual. Ele abre a nossa sepultura e diz: vem para fora. Nós que jazíamos ali mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2 diz que Ele vos deu vida estando vós mortos. Por quê? Por causa do grande amor com que vos amou estando vós mortos, vos deu vida. E é por causa do seu amor infinito, incomensurável, desmedido, imerecido, é que Deus diz ao seu povo: abrirei a vossa sepultura. Ele fala isso por 2 vezes no texto: abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu. Você já foi tirado da sepultura? Você já é nova criatura? Já está em você o Espírito Santo de Deus? Porque Coríntios diz que se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Continua na sepultura. Mas se for do Senhor, um eleito, desde a fundação do mundo, Deus vai ordenar, como Jesus ordenou a Lázaro: Lázaro, vem para fora. E Ele vai dar a mesma ordem: saia da sepultura. E aquele seu escolhido, que faz parte do seu povo, terá a sua sepultura aberta, será convertido, transformado, regenerado, transformado em uma nova criatura, vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Então Ele nos dá o Espírito, o fôlego de vida, e Ele nos dá o seu Espírito Santo para vivermos de conformidade com a sua vontade. E vivendo de acordo com a sua vontade, haveremos de dar-lhe, tributar-lhe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu queria fazer pelo menos 2 aplicações, irmãos, ainda nesse texto. A primeira delas, que está latente no texto, é que o pecado é o que nos distancia de Deus. Isso é óbvio, né? Mas é tão óbvio que às vezes nós não atentamos para essa realidade. E mesmo assim, sabendo da obviedade deste princípio, nós nos afastamos do Senhor. O próprio profeta Isaías disse que é o pecado que nos separa de Deus. É quando resolvemos não dar ouvidos mais à sua vontade, à sua voz. Então, isso nos leva a secar espiritualmente. Isso faz com que sequemos espiritualmente, vivamos uma inanição ou uma anorexia espiritual. Eu creio, infelizmente, que é a situação de não poucas pessoas, em muitas igrejas, nos nossos dias. Anorexia espiritual. Distante de Deus, por haverem pecado. E o primeiro pecado delas foi não ouvir a vontade expressa do Senhor. Sabendo nós que Ele é o quê? O manancial de vida. Quando nos afastamos dele, nós entramos num estado de morbidez espiritual. Tudo cheira a morte. Não há mais aquele perfume do qual Paulo fala aos Coríntios, que nós somos o bom perfume de Cristo. Mas é aquele cheiro de morte, aquela morbidez, aquele clima terrível. É o clima vivido por todos aqueles que se afastam de Deus deliberada e assintosamente. A segunda aplicação, obviamente no texto, porque são 2 partes basicamente, é a misericórdia de Deus para conosco. Ela é a causa, por sinal a única causa, de não sermos consumidos. Ela se renova cada manhã. E nós temos que louvá-lo, bendizê-lo, porque Ele é misericordioso, porque Ele é poderoso, porque Ele não se esquece de nós e nunca nos abandonará. Seremos sempre, eternamente, o seu povo amado, o seu povo escolhido, a menina dos seus olhos, o seu povo de propriedade exclusiva. Isso deve, irmãos, comover-nos, constranger-nos e levar-nos a uma atitude de obediência e gratidão àquele que nos chamou da cova para a vida, das trevas para a luz, de um vale de ossos secos para nos fazer um exército poderosíssimo, da pocilga para uma festa, para um banquete onde havia música, onde havia danças. Tanto é que o outro irmão chegou e ouviu alguma coisa diferente ali na casa e perguntou a um dos seus empregados, do seu pai: não, teu irmão voltou.
e teu pai promoveu uma verdadeira festa, matou um novilho cevado, e ele se desgostou com a atitude do pai. Esse pai, o pai do filho pródigo, ele é o pai pródigo. Na verdade, esse título não cabe nessa parábola. Aquele é um pai pródigo, pródigo em perdoar, rico em perdoar, como a Bíblia diz que é o nosso Deus. Aquele pai do filho pródigo da parábola representa o Senhor Deus, que nos recebe em seu seio para a sua honra, glória e louvor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos,